Oi, oi, pessoal! Antes de começar o episódio de hoje, um recadinho bem rápido. Ainda dá tempo de entrar para o CC Club, que é a nossa comunidade online, com 70% de desconto. Mas é só por mais uma semaninha. A ideia era fazer essa promoção em fevereiro, para comemorar várias novidades do CC Club. Mas se você tem escutado os últimos episódios, sabe que a nossa vida virou de cabeça para baixo. Agora que as coisas estão voltando ao normal, a gente está retomando ao trabalho e decidimos deixar o desconto aberto até o fim do mês. Então, se você curte esse podcast, vai adorar o CC Club. A gente criou esse espaço especialmente para quem acompanha a gente por aqui. Se você estava pensando em entrar, agora é a hora de aproveitar e garantir a sua assinatura com um super desconto que é de 70%. No final do episódio, a gente explica melhor como funciona e, claro, você sempre pode falar comigo ou com Foster se você tiver qualquer dúvida. Bora pro episódio? Então vamos lá! Olá, olá, oi pessoal e sejam bem-vindos a mais um episódio do Karaoke Connection. Meu nome é Foster e, como sempre, eu estou aqui com... Alexia. Oi, pessoal. Bem-vindos. Oi, Alexia, como você está? Muito bem. E você? Eu estou muito bem porque estamos de volta. Sim, estamos de volta. De volta estamos. Aqui estamos. Cá estamos. Felizes e contentes. E sorridentes. Né? Você lembra quando foi o último episódio que a gente postou? Talvez começo do ano passado? Meio do ano passado? 2020. Não, a gente acabou com a 5ª temporada quando eu cheguei aqui em Portugal. O último episódio foi aqui em Portugal porque eu lembro que o título do episódio foi Finalmente Juntos. Verdade. Nossa, como é que eu podia me esquecer disso? É porque hoje em dia você falar de tempo, sensação de tempo, é muito estranha. O tempo hoje em dia é uma coisa que nós, seres humanos, criamos que não faz mais sentido. Sim, tem aquela música do Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar, vida leva eu. É literalmente isso. Esquece o tempo, a vida te leva e vamos indo. Diante disso, a vida nos levou aqui, nos trouxe aqui. E hoje nós temos uma super notícia para você, querido consumidor ou consumidora do Karaoke Connection. Sim, que a gente está lançando a 6ª temporada do Karaoke Connection, Season 6 of Karaoke Connection Fundamentals. Sim. Que quer dizer isso? Quer dizer que a gente deu... Eu acho que não foi um passo para trás, na verdade. Nós nos reagrupamos e pensamos no melhor produto que nós poderíamos trazer para vocês. Então, você lembra na 5ª temporada que a 5ª temporada foi sobre como eu vou recuperar o meu português. A gente fez 10 episódios, se não me engano. 10. Eu percebi que isso não foi suficiente para recuperar meu português de um jeito dramático, digamos. Sim. E aí, a gente pensou, ok, nós já temos o nosso podcast, Karaoke Connection, junto com as worksheets, mas a gente quer fazer mais. A gente quer que vocês realmente tenham uma experiência interativa conosco. Então, a 6ª temporada é basicamente igual, com alguns bônus. Bônus, só. Sim. Já é plural. Sim. Então, por exemplo, uma coisa que eu sempre... O que você poderia ter falado, calma, a 6ª temporada tem algumas coisas a mais, tem alguns recursos a mais, tem algum tipo de bônus. Exatamente. Pronto. Eu queria falar, tipo, Karaoke Connection Plus. Sim, tá ótimo. A mais. Até porque os brasileiros americanizam tudo, então tá ótimo. Então funciona. Então é igual, no sentido que temos
muitos episódios que são conversas entre Alexia e eu. Estamos falando, tem as transcrições, os worksheets, com todo o meu vocabulário, gramática, expressões, referências culturais. Mas além disso, fizemos algo que eu pessoalmente queria fazer há muito, muito tempo, que são áudios de repetição. Sim. Quando o Foster fala áudio de repetição, não quer dizer que você vai escutar aqui no Carioca Connection todos os dias um áudio diferente, não é isso. Você vai ter acesso a uma plataforma, a nossa plataforma linda e maravilhosa, onde a gente juntou tudo isso que a gente está te contando num lugar só. Então você vai poder acessar e escutar os áudios, escutar as repetições, ler as worksheets enquanto isso e entender tudo aquilo que a gente está te propondo de uma forma muito legal, muito interativa e como se fosse um curso. Tem um pouco mais estrutura, mas também ainda tem muita flexibilidade. Sim. Quando o Foster fala sobre flexibilidade, isso quer dizer que a cada semana nós temos um tema diferente. Então, na primeira semana, a gente está falando sobre como dizer oi, como se despedir, como se comunicar, né? Com as falar outras no pessoas. telefone, basicamente como se apresentar e quais são as situações mais comuns, as coisas que você sempre vai ter que falar sobre em português. Sim. De onde você é, quantos anos você tem, essas coisas. Sim. Então, nós criamos diálogos sobre isso e nós criamos as repetições sobre isso. E as repetições têm as frases e expressões mais comuns que você vai ouvir ou que você vai ter que falar com outro brasileiro. Sim. Eu posso explicar uma coisa em inglês rapidinho? Claro. Be my guest. Okay. So these repetition audios, this is something I have wanted for a long, long time. So these are based on spaced repetition, which essentially means we take the most important phrases, useful expressions, and we space them out to the point where your memory is just kind of forgetting them, and then we give them to you again, so they really stick. And in each audio, we have Alexia, and then we have a separate audio with Felipe, so you have o sotaque interior do São Paulo, e we have Marco Antônio, com o sotaque neutro dele. Neutro. Neutro. Isso. O que eu falei? Neutro. But I just want to say, this is probably the most helpful thing for me that we've ever created, especially during the pandemic, because you can just put on these repetition audios, walk around the city with our dog, and just train your Portuguese, actually speaking, listening and speaking with a lot of different accents. And I can see just doing this for a few months, the positive effect that it's had on my Portuguese, personally. Yeah. Então, Sim. a gente pode voltar para o português. Eu só queria clarificar isso em inglês, rapidinho. Sim, e por que a gente trouxe o Felipe, por que a gente trouxe o meu pai, e por que eu também tô fazendo a mesma coisa do que eles? Porque cada sotaque é diferente do outro. E a gente sabe que vocês já tiveram experiências com o Nordeste, com o Sudeste, com o interior, com o Sul. Infelizmente, a gente não conseguiu ninguém do Sul, mas de qualquer forma. Uhum. Então, a gente tentou trazer a maior mistura possível do carioquês, que é o meu, que é chiado o tempo inteiro, com o do meu pai, que é o português perfeito para se aprender, é literalmente incrível, e o do Felipe, que é interior, que é o oposto do meu. Então, enquanto eu falo porta, o Felipe fala porta. Porta. Que então, eu amo também. Então, assim, quando você escuta a mesma frase, e dependendo de quem tá falando, você pode ficar confuso sim por causa do sotaque. É só você pegar o meu exemplo para os Estados Unidos. Eu falo inglês. Eu sou fluente em inglês. Eu entendo perfeitamente inglês. Mas na primeira vez que eu fui para o sul dos Estados Unidos e tive que lidar com o sotaque sulista, eu falei, where am I?
Então, é isso. Sotaque muda e o sotaque muda a forma de você compreender. Então, a gente quis trazer isso para vocês. Mas para mim também é uma coisa além de só o sotaque. Também é uma oportunidade para realmente repetir e treinar a sua fala. Sim. Né? Porque eu acho que a maioria dos nossos ouvintes, eles já praticam bastante listening, né? Eles podem escutar e entender português relativamente bem. Mas falando português fluente É diferente. e sem travar e sem ser bloqueado, é uma coisa diferente. É diferente. Então, é isso. Então, a primeira semana tem como se apresentar em geral. A segunda semana é situações do dia a dia. Ou seja, restaurante bar, né? A mesma coisa. Farmácia, supermercado. Que mais? Farmácia, banco, uns lugares comuns que você sempre vai enfrentar Sim. no seu dia a dia no Brasil. Sim, né? Então como pedir comida? Como pedir pelo cardápio da sobremesa? Como pedir mais gelo? Como pedir uma água? Como perguntar se a carne é desse jeito ou de outro? Como pedir um remédio na farmácia? Como falar com o farmacêutico? Assim vai. A gente está chamando essa temporada do Karaoke Connection Season 6 Fundamentals, porque são as situações fundamentais que você precisa realmente saber lidar com essas situações para ser um falante fluente de português. E também se sentir extremamente seguro com seu português. E também para viver no Brasil ou com brasileiros. E a Week 3, Terceira semana, a terceira semana, nós temos uma semana completamente dedicada à leitura. que também é uma coisa super importante para mim, sobretudo durante a pandemia. Eu voltei a ler, que me dá um pouco de vergonha falar isso, mas eu parei de ler por anos e anos. Parei de ler por anos. E agora, na pandemia, eu comecei a ler de novo. E também eu estou lendo em português. Pela primeira vez há muito tempo. Pela primeira vez em muito tempo. Sabia! Eu sabia que eu li sobre isso outro dia. Então, nós falamos sobre curiosidades, né? A gente pega artigos, eu leio, o Felipe também vai ler um artigo e a gente comenta sobre. E a gente traz curiosidades e diferenças entre o português de Portugal e o português brasileiro, que pode ser uma coisa muito confusa, sim. Por exemplo, a diferença de chamar por você, por senhor, por senhora e por tu. Então, isso tá no dia a dia do brasileiro também. Então, nós trouxemos isso. Mas também falamos muito sobre como ler em português. Sim. E como usar a leitura para aprender uma língua nova. Como usar de uma forma ativa e não passiva a leitura para você ganhar mais vocabulário e ficar tinindo em português. Exatamente. Porque ler numa língua diferente é muito difícil. E você precisa de alguns recursos, não, eu ia falar regras, mas coisas para te guiar na direção certa. Sim. E finalmente, a quarta semana, que é a mais difícil, a mais desafiadora, é sobre pronúncia. Yay! Que vocês vão sofrer pra caramba. Sim, então... Mas vai ser divertido. Vai ser muito divertido. Então a gente vai falar sobre o M final, como falar uma palavra com M no final dessa palavra. Que tem mais a ver com vogais nasais. Tem uma parte só de vogal nasal. Tem uma parte só sobre o LH, que eu sei que muitos de vocês têm muita dificuldade. Enfim, então a gente está muito, muito animado com a Season 6, com a temporada 6 aqui do Caraca Connection. Nós fizemos uma coisa inédita para vocês e eu espero que vocês gostem muito. Exatamente. E como as pessoas podem aprender mais sobre a sexta temporada, o que eles devem fazer?
Se vocês quiserem saber mais sobre a 6ª temporada do Carioca Connection, vai para o nosso site, cariocaconnection.com, e vai ter lá uma parte totalmente dedicada a essa 6ª temporada maravilhosa. E qualquer dúvida que vocês tenham, alexia@cariocaconnection.com. Eu estarei disponível para qualquer tipo de assunto. Isso. E não sei se eu devo falar isso no ar, mas na primeira semana tem um descontão de 50%. Então corre lá. Sim, tem um descontão de 50%. Corre lá. Melhor do que isso, só 2 dias. Infelizmente a gente não tem 2 disso, mas a gente tem 4 semanas totalmente dedicadas ao português, aos fundamentos e a você. Muito bom estar de volta, Alexia. Também. Então, até a próxima. Tchau! Thanks for listening to another episode of Carioca Connection. For those of you who are serious about improving your Brazilian Portuguese in 2025, which, if you're still listening, we imagine you are, we wanted to give you an update and a little bit more information about what we're doing with our online membership, the Carioca Connection Club. So we started the CC Club in 2021, and we have learned a lot. And we think we've created something really special that goes beyond just another language course. So here are just a few of the many benefits included with our membership. Weekly conversation classes with Alexia and me, giving you a chance to practice in a fun, relaxed, supportive environment. You'll get access to comprehensive worksheets for each podcast episode, essentially turning each episode into a detailed study guide, a free introductory coaching call, exclusive access to our special projects, like our Fundamentals of Brazilian Portuguese course, and our more advanced Adventures with Alexia series, early access to podcast episodes months before they are published, members only Ask Me Anything episodes, and much, much more. Because we believe that language learning should be accessible, we offer a full scholarship option to ensure money never stands in the way of your Brazilian Portuguese learning goals. So this month, we are offering our annual membership for only $99. So for less than $10 a month, you can continue improving your Portuguese, connect with a community of like-minded, super cool Brazilian Portuguese learners, and support an independent podcast. Carioca Connection is quite literally a labor of love, so our members are what keep this project alive. So if you're looking to take your Brazilian Portuguese to the next level in 2025, this might be exactly what you're looking for. Muito obrigado e até a próxima.